João capítulo 3. João capítulo 3. Da palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Evangelho de João capítulo 3, versículo 5 até o versículo 8, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Queridos irmãos, quem aqui já se viu envolvido por uma situação que teoricamente difícil, que você precisa tomar uma decisão, mas você fica imaginando o que vai decidir e como vai decidir? Pois é, eu conheci uma pessoa e essa pessoa ela precisava de uma resposta de Deus, ela precisava de uma orientação de Deus, e a tempo ela vinha se batendo e pensando: como vou fazer, ou o que eu vou fazer? Então, essa pessoa teve uma resposta de forma assim, muito avassaladora, uma resposta poderosa, porque essa pessoa entendia que estava ouvindo, esperando Deus falar, e dizia: Deus não me responde, Deus não fala nada, eu não posso decidir se Deus não falar comigo. Mas essa pessoa foi surpreendida, e a surpresa que ela teve foi algo que chamou a atenção, porque de repente Deus veio e falou para ela que quando ela pensava que Deus não estava na direção, quando ela pensava que Deus não estava falando, ela entendia que Deus estava em silêncio. Deus não estava em silêncio, pelo contrário, Deus estava tomando conta da situação, Deus estava controlando para que essa pessoa não tomasse uma decisão que desagradasse a Ele e viesse então jogar por terra todo aquele planejamento que não era dele, mas era o planejamento de Deus. Pois bem, Deus responde. Nós é que muitas vezes não entendemos a resposta de Deus. Muitas vezes Deus responde no silêncio, ou seja, Deus estava respondendo no silêncio para essa pessoa, e ela não entendia. Ela queria que Deus então abrisse a boca e falasse: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz assim. Mas Deus está trabalhando de uma forma muito especial. Eu acredito que essa pessoa ela aprendeu. Olhando a palavra de Deus, a
Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mestre vindo de Deus. É tudo que Jesus falava para os fariseus, parecia contraditório à lei. Parecia ir contra a lei. Mas esse fariseu, ele teve uma visão diferente. Ele foi ter um encontro com Jesus. E foi lá e fez uma declaração para Jesus. É vindo dessa pessoa, é vindo desse fariseu, é vindo desse príncipe. Aleluia! Era algo tremendo, era algo grande, era algo muito assim satisfatório, porque ele fazia parte de um grupo religioso. Pois bem, diz a Bíblia Sagrada, Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui começa então a dialogar com ele e a passar para ele o que deveria acontecer na vida dele. Mas ele era um fariseu, ele era um dos príncipes ali, era uma pessoa que tinha moral. Mas acontece que Jesus começa a falar para ele o que deveria acontecer, embora ele não entendesse muito bem, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Não tem condições disso. Como assim nascer de novo? Como pode ser isso? O homem nascer de novo sendo velho? Olha só a minha idade, olha só o meu tamanho, olha só a minha condição. Como pode nascer de novo? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nossa, claro que não podia ser isso. Como pode um homem já grande, já velho, voltar para o ventre da sua mãe? Mas ali foi uma palavra para valorizar a discussão, para valorizar a conversa. Interessante, queridos, que aquela conversa ali estava fazendo muito bem para ele. Era uma conversa que estava sendo interessante. Afinal, havia ali o Senhor Jesus e uma outra pessoa que não entendia nada de espiritualidade, embora conhecendo a lei, embora conhecendo os mandamentos, mas não era nada espiritual. Mas ele questiona, e o questionamento dele é legítimo, fazia parte de uma conversa, de um diálogo. Então, Jesus continua dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Era preciso que a palavra, ainda que ele conhecesse a lei e os mandamentos, os estatutos, era preciso que aquela palavra fizesse mudança na vida dele, transformasse a vida dele. Queridos, muitas vezes nós temos a palavra, nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós até falamos da palavra, mas a palavra, ela faz mudança na nossa vida. A palavra não nos transforma,
E aí, segundo a Bíblia fala que ele teria que nascer da água, nascer do Espírito, deixar que a palavra de Deus trabalhasse na sua vida, para que houvesse uma verdadeira transformação. Ou seja, não adianta nada conhecer somente a palavra. Às vezes tem pessoas que acham que sabem muito, e só o fato de falar meia dúzia de versículo bíblico, acha que já é muito, já sabe muito, já conhece muito, mas de tudo isso que se sabe, não houver uma mudança, uma transformação, dá-se a entender na verdade que essa pessoa, ela não nasceu de novo. E Jesus continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja bem essa palavra. Realmente você nasceu, saiu do ventre da sua mãe. Você nasceu da carne. Aleluia! Você nasceu da carne. Agora você precisa nascer do Espírito. Você precisa ser transformado. Tem que haver uma mudança na sua vida, meu filho. Meu Deus. E Jesus então diz: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não fica admirado. Não fica admirado porque diz para você. Nicodemo, isso é uma realidade. Nicodemo, isso é uma verdade. E essa verdade precisa fazer parte da sua vida. Então, não fica admirado não. Se você nunca ouviu isso, está ouvindo hoje. Se você nunca entendeu o que você ensina, passa a entender hoje. E diz a Bíblia: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Parte B: assim é todo aquele que nasce, que é nascido do Espírito, com letra maiúscula. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Queridos irmãos, uma pessoa que verdadeiramente é nascida de Deus, ela não toma decisões precipitadas, ela não toma atitudes precipitadas. Uma pessoa verdadeiramente nascida de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é aconselhada pelo Espírito Santo. Ou glória, ou glória. Ela não decide, ela fica, ela guarda a decisão de Deus para a vida dela. Ela guarda, aleluia, a decisão de Deus para aquilo que ela quer, que ela precisa e necessita. Por isso, é necessário sim nascer de novo, ser guiado pelo Espírito Santo, que é o nosso aio, que é o nosso instrutor,
essa pessoa que eu conheci, ele estava todo embaraçado, preocupado. Ele não sabia o que fazer, como fazer. Ele procurou conselho por tanta gente, mas ninguém foi capaz de aconselhá-lo sobre a decisão que ele deveria tomar. Oh, glória, ele estava apavorado, estava preocupado. Agora o que eu faço? Ele conversa com um, conversa com o outro, ele conselheiro, mas ninguém tinha coragem de falar para ele, até porque ninguém tinha um conselho para dar para ele, até porque ninguém tinha a palavra certa para dar para ele, ninguém tinha um conselho certo para dar, não tinha. Mas aí entra o Senhor e senta no silêncio. Que detalhe, meus irmãos, esse tempo todo Deus estava controlando a vida dessa pessoa e essa pessoa não estava sabendo. Esse tempo todo Deus estava agarrando ele para não decidir, ele não estava sabendo. Ele não estava sabendo. Eu chego todo arrepiado. Glória. Esse tempo todo ele está conversando com ele, com o outro. O Senhor está só observando ele. E parecia, na verdade, na concepção dessa pessoa, Deus estava em silêncio. Mas olha nesse silêncio, ele estava controlando para lá e para cá. A pessoa queria ir para lá, Deus trazia. Pensava em ir para lá, Deus trazia. E Deus mantém essa pessoa aqui, fica aqui. Quando for para você fazer, eu falo. Quem te controla sou eu. Oh, queridos, quem nasceu de novo ele é assim. Quem nasceu de novo não toma decisão precipitada. Quem nasceu de novo não passa na frente de Deus. Quem nasceu de novo não atropela o Espírito Santo. Quem nasceu de novo ouve a voz do Espírito. Pois se vós ouvir a sua voz, não endureçais vossos corações. E muitas vezes, queridos irmãos, nós queremos tomando decisões mesmo. Nós nos precipitamos. Nós não deixamos Ele controlar a nossa vida. Peraí, eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu devo ficar na posição a qual eu fui colocado. Eu devo ficar na posição a qual eu fui chamado. Glória a Deus. Laxa roupa na cabeça. Ei, calma, Espírito Santo. Espírito Santo na verdade. Aleluia. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. O vento sopra para lá, a frente vai para lá. O vento sopra para o vento do Espírito. O vento do Espírito sopra para lá, a frente vai para lá. O vento do Espírito sopra para cá, vai para cá. O vento do Espírito sopra para cá e vai para frente. O vento do Espírito sopra para cá, ele volta para trás e você adianta. Eita glória! Ouve a sua voz. O vento sopra onde quer. Tem jeito não. Quem é nascido do Espírito é comandado pelo Espírito. Acabou. É assim que funciona. É assim que papai nos quer. Ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer trabalhar de forma grande. É quantas vezes, pai, irmãos amados, nós nos perdemos, ficamos perdidos na estrada. Sabe
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo manda para um lado antes de ir para o outro. Uma pessoa que é nascida do Espírito é uma pessoa diferente no sentido de, como diz a Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo 16, os irmãos conhecem bem, os conhecem também, que o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles haviam passado para a Galácia, agora tinham um planejamento de ir para Frígia. A Bíblia diz que o Espírito Santo proibiu. Ele fez um planejamento para ir para Mitim, o Espírito Santo proibiu. Aí você fica imaginando, ele queria pregar lá, o Espírito Santo não deixou. Ele queria pregar lá, o Espírito Santo não deixou. A Bíblia, é claro, não foi o inimigo, não. Não foi o Espírito, foi Deus mesmo que proibiu. E agora, como explicar, queridos? Como explicar isso? Se a Bíblia nos fala em Marcos 16:15, ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, e aí o Espírito Santo vem e proíbe. Como explicar também Mateus 28:19, e para discípulo em todas as nações, para discípulo, mas e agora o Espírito Santo proíbe? Talvez uma pessoa normal, uma pessoa comum, sem entendimento ou carnal, ia entender que era o adversário que estava proibido, não ia entender isso, tem alguma coisa atrapalhando, tem alguma coisa impedindo. Vamos orar que nós temos que pregar na Mitinha, na Frígia, vamos orar para Deus abrir a porta. Não. O homem de Deus, chamado por Deus, orientado por Deus, nascido no Espírito, fez o contrário. Ele sossegou e foi para Troas descansar. Acabou, então vou descansar. Já que não é para ir para mim, para cá, eu vou descansar e vou aguardar o tempo dele. Que coisa linda. Chega a noite, de madrugada, Paulo tem uma visão de um varão macedônio dizendo: passa pela Macedônia e nos socorre, nos ajude. Pela manhã ele levantou assim apavorado, juntando as folhas, pessoal, vambora. Ele entendeu que a obra que ele tinha que fazer era lá na Macedônia. Tinha uma pessoa lá, a obra de Deus era urgente naquela vida que estava lá. Sabe o que é isso? Deus não proíbe que nós façamos planos, mas a Bíblia nos fala em Provérbios 16:1 que ao homem pertence o plano do coração, mas a resposta final vem de Deus. Nós podemos até programar, podemos até fazer um planejamento, tudo direitinho, mas aguardar a voz de Deus, aguardar a ação do Espírito de Deus. E quando isso acontece, ninguém se machuca, a obra dá certa, é o nome do Pai glorificado em nome de Jesus. Você é fiel, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé? Vou ficar de pé em nome de Jesus Cristo. E vamos glorificar a Deus. Vamos cantar o hino primeiro aqui. Vamos só, querido. Márcio. Vamos cantar o hino aqui. Canta o hino 169. Quando alguém está longe do Senhor, não ouve o Espírito, não. Ele está longe. 169. Longe do Senhor andar, no caminho teu amor. Oh, Jesus não perdoa.
cansado do pecado, fui até do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, que abraça o reposo e fica ao pé da cruz. Oh,